Olá, alunos do curso técnico em cooperativismo. Tudo bem? Que bom. Fico feliz em saber que todos estão bem, que tiveram um deslocar tranquilo de sua cidade até a escola. Nós aqui hoje também estamos bem e felizes, porque é a nossa segunda aula. E a segunda aula quer dizer, vocês já estão acostumados comigo, eu já estou acostumada com vocês, e nós vamos poder estar interagindo um pouco melhor. Hoje eu estou com a professora Gracilene me assistindo. Foi a minha professora de língua portuguesa. Estou muito feliz e hoje eu quero que a turma dela, bem como das outras professoras, interajam bastante conosco. Jaru, Espigão, Ouro Preto, de Paraná, olha, eu quero todos vocês conosco nesta sala. Vamos, pessoal, se animem. Animar não é andar, gente, dentro da sala de aula. Quem estiver andando aí, ó, vamos sentar que a aula começou. Está comigo aqui hoje o professor Ziomar, que será o professor assistente até o final dessa disciplina. Olá, professor. Olá, alunos. Gostaria de cumprimentá-los, dizer que é uma honra ser professor de vocês, professor assistente da professora Emi. Vou estar com vocês aqui no chat para dirigir-me qualquer dúvida. Antes da gente dar início à aula, vou falar um pouquinho de mim, rapidamente. Sou bacharel em Direito, advogado, atualmente professor do Instituto Federal de Rondônia. Tenho experiência na docência na Universidade Estadual de Mato Grosso, onde fui professor por 3 anos, e também nas universidades privadas. Qualquer dúvida, pessoal, a gente está aqui no chat. Estou aqui para responder vocês. Isso aí. Hoje nós temos aqui um casal para estar com vocês. Antes vocês tiveram belas professoras que passaram aqui sobre a economia de Rondônia e agora nós vamos começar com legislação e tributação das cooperativas. Vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje? Direitos humanos e cidadania, a legislação cooperativista, a Lei Federal número 5.764 de 71, as cooperativas de trabalho e sua legislação, a Lei Federal número 12.690 de 2012. Então, vocês viram que a semana passada nós começamos falando um pouquinho do passado, a história da legislação. E hoje nós já estaremos entrando na legislação, conhecendo um pouquinho de 2 leis. A Lei 5.764 de 71, novinha, né? Isso, 71. Não esqueçam, se eu perguntar na prova qual é a Lei Geral das Cooperativas, qual é? Essa aí mesmo, pessoal. Apesar dela ser anterior à nossa Constituição Federal, que é de 88, esta é uma lei que vige até hoje. E vamos ver também uma que é mais recente, que é a 12.690. Essa é uma lei especial, que ela trata apenas da legislação na área das cooperativas do trabalho. Ela é a legislação 12.690 de 2012. Vamos lá, então, conhecer quais são os objetivos da nossa aula. Conceituar direitos humanos e cidadania. Entender o processo de legalização das cooperativas brasileiras, especificamente a Lei Federal número 5.764 de 71, identificar a legislação das cooperativas de trabalho, especificamente a Lei Federal número 12.690 de 2012. Vamos então ao conceito de direitos humanos. Direitos humanos são os direitos do homem. Podemos dizer que eles visam resguardar os valores mais preciosos da pessoa humana, ou seja, a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Sempre que pensarmos em direitos humanos, estamos pensando no... Isso mesmo, galerinha. Estamos pensando no homem. Direitos humanos são os direitos do homem. Pessoal, essa expressão ela é muito usada e ela gera muitas dúvidas. Que direitos são esses? Será que nós, brasileiros, seres humanos, somos pessoas que têm direitos? Sim, nós temos direitos. E esses direitos humanos, pessoal, foram conquistados através de muita luta.
Hoje temos resguardadas nossa integridade moral, nossa integridade física, também a nossa integridade intelectual. Então, os direitos humanos são muito positivos, protegem a vida, a liberdade, a saúde, a segurança, a propriedade e muitas outras coisas. Eles estão na Constituição Federal, na nossa Constituição. Isso aí. Agora que nós já conhecemos um pouquinho dos direitos humanos, vamos à cidadania. Cidadania é a tomada de consciência de seus direitos, tendo como contrapartida a realização dos deveres. Isso implica no efetivo exercício dos direitos civis, políticos e socioeconômicos, bem como na participação e contribuição para o bem-estar da sociedade. A cidadania deve ser entendida como um processo contínuo, uma construção coletiva, significando a concretização dos direitos humanos. Então, a cidadania, nós vimos aqui que ela vem a concretizar os direitos humanos, que foi ao que nós acabamos de ver, que é o espírito de solidariedade, de fraternidade. Quando nós falamos em cidadania, teve o bem-estar da sociedade. E eu tenho certeza que aí na sala de vocês querem o bem-estar da sala de aula, não querem? Não? Alguém? Quero ouvir um sim, gente. Vamos lá! Isso aí. Todos nós queremos um bem-estar. E nós queremos o bem-estar do nosso colega também. Gostaria que vocês fizessem algo agora. Todo mundo pode levantar? Professores, permissão? Isso. Eles deixaram, gente. Vamos levantar um pouquinho. Isso. Todo mundo levantou. Agora olhem para o colega de vocês e digam: estou feliz de ter você aqui no curso técnico de cooperativismo. Todos já disseram? Não? Vamos lá então. Vamos mudar. Quero ver você aqui até o final, até a nossa colação. Quero ver você aqui até o final, até a nossa colação. Isso aí, pessoal. Eu gosto de ver, eu gosto de sentir que vocês estão conosco. Por isso que eu falo tanto com vocês. E eu escuto quando vocês me respondem. Isso. Aqui eu me sinto tão perto de vocês. Muito, muito próxima. E sei que vocês também estão. E eu tenho recebido fotos. A professora Nílzia encaminhou fotos dos alunos dela. Então eu já conheço a carinha de todos os alunos da professora Nílzia. E quando eu estou dando aula, aqueles que eu ainda não vi fotos deles, eu fico olhando e imaginando como vocês serão. Mas eu ainda vou conhecer cada um de vocês. E vocês vão me conhecer de perto também. Então vamos conhecer agora o que é ser cidadão. É todo aquele que participa, colabora e argumenta sobre as bases do direito, ou seja, é um agente atuante que exerce seus direitos e deveres. Ser cidadão implica em não se deixar oprimir, nem subjugar, mas enfrentar o desafio para defender e exercer seus direitos. Pelo conceito que eu li, parece que ser cidadão está muito distante, né? Não. Ser cidadão está muito próximo. Vocês podem ser cidadão dentro da sala de vocês. Vocês são cidadãos. Inclusive aí na sala de vocês votam. Votam? Quem é o líder da sala de vocês? É uma pessoa na qual vocês confiam e foi eleita por vocês. É aí que nós já começamos a entender o quão importante é nós colocarmos pessoas de confiança nos representando. E o cooperativismo é isso. Porque a direção de uma cooperativa tem que ser alguém tão da nossa confiança, porque é ele que vai gerir tudo. Todos os valores que entram ou saem daquela cooperativa. Professor? A respeito da cidadania, pessoal, é muito bom vocês se lembrarem que não basta a gente ter direitos, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, exercer esses direitos. Nossa Constituição, em seu artigo 5º, diz que nós temos direito à saúde, à liberdade. Vamos dar o exemplo de uma violação ao nosso direito à saúde. Suponhamos que não existisse o SUS, o Sistema Único de Saúde. Teria como a gente exercer nosso direito à saúde? Não, então para concretizar
para tornar concreto esse direito à saúde, existe o Sistema Único de Saúde, a farmácia popular, a farmácia de alto custo. Contudo, dando um exemplo, suponhamos que alguém de vocês esteja doente. Se você ficar em casa, deitado, você vai conseguir exercer o seu direito à saúde? Não, é necessário você se dirigir à Secretaria de Saúde, se dirigir a um hospital atendido pelo Sistema Único de Saúde ou mesmo buscar uma farmácia de alto custo. Aí você vai ter atendimento médico e se você não tiver condições econômicas, vai ser fornecido a vocês medicamentos. É a forma de exercer esse direito à saúde. Então, temos os direitos, mas buscar os direitos é ser cidadão. Ser cidadão é sempre saber os nossos direitos e buscar esses direitos. Agora nós vamos ver uma externa que fala de cidadania. Vamos a ela? Vocês viram que às vezes a gente não sabe o pouco que fazemos por alguém é tão importante para quem recebe? Uma frase que você diz a um colega que está desanimado para ir para a escola, igual a que nós levantamos aqui hoje e nos dirigimos ao colega e dissemos: estamos muito felizes de ter vocês aqui. Ele vai levar isso no coração. E onde quer que ele vá, ele vai lembrar que o colega ao lado está esperando ele para a formatura do ensino técnico em cooperativismo. Gente, pode ter certeza, eu vou chorar nesse dia de ver todos vocês aqui. Agora nós vamos entrar na legislação cooperativista, porque na aula passada nós começamos a ver como se dava a história da legislação. E agora vamos estar nela propriamente dita. Vamos começar com a lei federal, a lei número 5.764 de 1971. Nascida na fase intervencionista, quando as cooperativas brasileiras estavam sob a tutela do Estado. A lei cooperativista adotou critérios baseados na doutrina à época e também em parte da legislação cooperativista existente no mundo. Nós vimos que a Lei 5.764 de 71, ela nasceu em qual fase? Pessoal, qual é a fase da Lei 5.764 de 71? Vamos recapitular primeiro. Vou dar uma dica para vocês. Semana passada nós vimos a fase da Constituição do Ordenamento Jurídico. Nós vimos a fase do intervencionismo. E nós vimos a fase autogestionária. A Lei 5.764 nasceu na fase intervencionista. A primeira fase, ela foi muito marcada, que é a fase de constituição do ordenamento, porque foi onde deu início à legislação de cooperativas.
Na fase intervencionista, nós lembramos que houve uma atuação do Estado sobre cooperativas. Lembra que eu disse para vocês que, inclusive, tinha um representante do Estado que ia para as Assembleias Gerais, participava, indicava quem ia entrar, quem ia sair das cooperativas. A intervenção era muito ferrenha nessa época. E nós vimos também da fase autogestionária, que é a fase em que nós nos encontramos hoje. É a fase onde, apesar dessa lei começar lá na fase intervencionista, ela perdurou por essa fase, que é a fase após a Constituição Federal de 88. Então, hoje nós estamos na fase autogestionária, mas a Lei 5.764 de 71 advém dessa fase intervencionista, certo? E esta Lei das Sociedades Cooperativas está dividida em 17 capítulos e dentro destes há a divisão em seções, para melhor definir as normas legais. Aqui é importante que eu apresente para vocês que nós temos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95 de 1998, que ensina a fazer outras leis. Professora, estou entendendo nada. Eu acabei de dizer a vocês que tem uma lei complementar que ensina a fazer outras leis. Isso mesmo, gente. Se vocês forem lá agora, jogarem no Google, Lei Complementar 95 de 98, vocês vão ver que é uma lei que ensina a fazer outras leis. E esta Lei 5.764, apesar dela ser de 71, ela tem os moldes, o formato que prevê nessa lei complementar. Ela é dividida em capítulos e em seções. E essa lei tem 117 artigos. Meu Deus, muito artigo, muito artigo. Não, gente, é curtinha. Vamos ver aqui que é uma leitura fácil. Inclusive, muitas coisas vocês já conhecem. Não, olha, não se preocupem. Todo mundo fala direito. Ai, estou fazendo direito. Não é isso não. Vocês vão ver. Tudo que é nosso direito está previsto na Constituição Federal. E nós temos que conhecê-los. Porque quando uma lei é publicada, subentende-se que todos nós, eu, você, teu pai, tua mãe, tua avó, todos nós estamos lendo o Diário Oficial da União, do Estado e dos municípios todos os dias. Sabemos de todas as leis. Isso mesmo. Sabia que vocês não podem chegar na frente do juiz e dizer assim, ó, não posso ser julgado por isso aí não, porque não conhecia essa lei. O juiz vai dar risada se você disser isso para ele. Toda lei subentende que nós já conhecemos porque ela foi publicada no Diário Oficial da União. Mas não precisa ficar todo dia olhando não, vamos conhecer a macro, a Constituição Federal e algumas outras como a Lei 5.764. Vamos a um artigo dela? Capítulo 2 das Sociedades Cooperativas. Artigo 3º. Celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem fins lucrativos. Aqui a gente não precisa se delongar muito, porque o professor Samuel já falou para vocês que nós trazemos apenas um conceito. Vamos avançar? O artigo 3º indica de forma precisa que a sociedade cooperativa nasce da vontade de pessoas, na voluntariedade de adesão, que se associa e de forma recíproca assumem obrigações, deveres e responsabilidades. Aqui nós temos que observar que quando nós fazemos parte de uma cooperativa, vou até citar um exemplo. Teve um aluno que na aula de introdução ao cooperativismo do professor Samuel, ele disse o seguinte: professor, estou gostando da sua aula porque meu pai participou da reunião em uma cooperativa de crédito e tudo que o senhor está falando foi falado nessa reunião. Alguém lembra? Gente, isso foi falado aqui em sala. Ó, eu lembro, hein? Porque eu assisto todas as aulas de vocês. Todas eu assisto. Eu assisto e estou no chat. E o aluno falou isso. E vou dizer qual foi o banco.
Olha, se eu estiver errada, você me corrige aí, mas o banco que você me disse foi o Sicoob. Pois é. Quando você faz parte de uma cooperativa, seja ela de crédito, seja ela agropecuária ou qualquer outra, você tem responsabilidades. Essa responsabilidade está num contrato, está no estatuto, é o estatuto que vai reger essa relação. Então você tem direitos, você tem deveres, você tem responsabilidades, certo? Vamos lá? A cooperativa é uma sociedade de interesse econômico de comum necessidade. Esse comum, segurem ele, comum necessidade. Logo, os resultados por ela gerados serão distribuídos aos sócios na proporção da sua participação nos negócios e no desenvolvimento das atividades a que se propõe. Logo, os resultados por ela gerados serão distribuídos aos sócios na proporção da sua participação nos negócios e no desenvolvimento das atividades a que se propõe. Quando eu digo comum, é algo para o coletivo. Não é, eu sou lá da parte da cooperativa, que cuida de tudo da cooperativa, vou fazer algo em benefício para mim. Não, comum é para todos. A cooperativa pensa nela coletivamente. Semana passada me perguntaram também muito sobre os resultados, como é que é esse negócio que tem lucro, que não tem lucro. Vou dar um exemplo para vocês. Já nesse contexto aqui, não estou fugindo, estou retomando, mas seguindo o que nós estamos lendo aqui. Digamos que vocês aí têm uma cooperativa de leite. Entenderam? Uma cooperativa de leite. Todos vocês entregam leite para aquela cooperativa. Vamos dizer que chama cooperativa X. Essa cooperativa, ela não quer entregar esse leite de vocês. Ela recebe esse leite, paga para vocês o valor do leite, é um valor acordado no estatuto, tem as formas como serão acordados. Isso nós vamos ver também numa próxima aula. Então, esse recebimento, todo mundo recebe o custo. E a cooperativa diz assim, não vou passar para o laticínio, porque se passasse para o laticínio, seria pouco o retorno. Então, nós vamos ter aqui uma fábrica de iogurte ou uma fábrica de queijo. Pensem aí, pensem grande. Uma fábrica de iogurte, todo mundo tomando iogurte de morango, morango produzido lá da fazenda. Quando vende esse iogurte, já não é mais em cima daquele valor do leite apenas. Teve um agregado ali. E esse agregado, ele entra para a cooperativa e ao final do exercício financeiro, meu Deus, exercício financeiro, o que será isso, né? O exercício financeiro no Brasil, eu vou falar porque o professor de contabilidade vai falar para vocês também. Ele começa no dia 1º de janeiro e encerra no dia 31 de dezembro. Então, no final desse exercício financeiro, que é o mesmo ano civil, no final do ano, tem as sobras. Aí essas sobras são divididas. Então, você já teve o seu lucro? Lucro não. Já teve o recebimento do valor que valia o seu leite, porque a cooperativa, ela não visa lucro. Aí depois houve a confecção daquele produto, foi feito um iogurte ou um queijo, foi vendido, restou aí um valor. Esse valor não é todo fatiado entre os cooperativos, entre os cooperativados, porque tem o fundo de reserva. Ficou melhor agora? Se não ficou, manda uma mensagem para mim que eu vou explicar melhor. Se entendeu, manda um ok assim no chat. Certo? Vamos lá? Então, nós temos que a sociedade cooperativa é formada por pessoas. O objetivo dela é gerar atividades de mercado, viabilizando os negócios dessa sociedade que são de interesse da coletividade. A operação dela se dá de forma que o sócio não só preste um serviço, mas também receba os serviços da cooperativa, caracterizando a dupla qualidade de sócio-usuário.
Pessoal, a respeito dessa condição de sócio-usuário, trazendo para um exemplo concreto, a cooperativa de leite. Primeiro, por que criar a cooperativa? Produzimos o leite, entregamos a um laticínio privado. O que o laticínio privado quer ter? Lucro. O que ele vai fazer? Você vai vender, vai entregar o leite a R$1, ele vai embalar e vai vendê-lo a R$2. Os produtores, tendo as dificuldades econômicas que têm, vão falar, não, vamos nos associar, vamos montar uma cooperativa. E aí então cria-se uma cooperativa de leite. Você vai vender o leite a R$1. A cooperativa vai vender a R$2. Ela vai lucrar. Só que de quem é a cooperativa? De todos os associados. No final do ano, vai ver tudo aquilo que rendeu e vai dividir entre os vários associados. Vai ser só isso, pessoal? Não. A cooperativa, a gente viu que a gente também é um associado usuário. A cooperativa pode, a partir de então, começar a fornecer assistência veterinária para os produtores de leite. Aí, se sua vaca estiver doente, se o seu cavalo estiver doente, se você tiver com algum problema no que diz respeito à produção do leite, você vai buscar um veterinário fora ou vai pegar o veterinário da cooperativa? O veterinário da cooperativa, pois você é um associado usuário. Isso serve para a cooperativa de leite, para a cooperativa de crédito, que é o banco, Sicoob ou Bancob temos como exemplo. Enfim, você além de ser associado, você divide o lucro e se você precisar de um prestador de serviço, você busca no próprio quadro da cooperativa. Agora vamos ver que esse contrato ele é firmado pelos sócios na forma do Estatuto Social. Falamos muito sobre esse Estatuto Social, né, pessoal? E nós vimos que esse Estatuto Social, o que nós escrevemos nele, às vezes, subsiste até sobre os valores da norma. Por isso você, que será um técnico em cooperativas, você pode ser chamado, na hora de realizar esse procedimento da confecção do estatuto, você poderá fazê-lo. Só que você tem que tomar um cuidado enorme, porque tudo vai estar nesse estatuto. Não vou falar muito sobre isso agora não, sabe por quê? Nós teremos uma aula só sobre o estatuto. Vocês vão fazer também um estatuto logo, logo. Não aqui na nossa disciplina, mas vamos fazer juntos. Montar um estatuto, escrever. Temos um tutorial só sobre estatuto social, certo? O legislador, no artigo 4º, estabelece o conceito quanto à forma e à natureza das sociedades cooperativas. A forma, nós já sabemos que ela é própria. A natureza civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços aos associados. Então, nós vimos que a cooperativa ela não está sujeita à falência, porque a falência ela é um procedimento mais, como eu diria, mais lento. A dissolução, a liquidação da cooperativa é algo mais rápido. Tanto ela pode se dar tanto judicial quanto extrajudicial. Mas é mais rápido, porque na liquidação você nomeia um liquidante. Parece palavras difíceis, né? Nomeia um Zé Ninguém, nomeia uma pessoa. Claro, gente, quando se nomeia alguém, pensa, a pessoa vai agir em teu nome. Lógico que ele não pode ser qualquer pessoa. Então não será mais aquela equipe que fazia parte. Haverá uma nomeação de um terceiro que irá fazer toda a liquidação dessa cooperativa. Liquidar é o quê? É ver o ativo e o passivo. Professor, cada vez mais complica, né? Ver o ativo e o passivo quer dizer ver o que tem de crédito e o que tem de débito. Isso aí. Enquanto ela estiver nessa situação de liquidação, tudo que ela fizer, que ela comprar ou vender, ela vai escrever na frente, em liquidação. É uma forma de você saber que aquela é uma cooperativa que está sendo extinta. Ok? Vamos lá? Como distinguir das demais sociedades? A adesão é voluntária, com um número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços. Gostaria que vocês observassem bastante aqui que o número ilimitado de associados, mas existe o número mínimo para iniciar.
que é de 7 pessoas para as cooperativas de trabalho e 20 para as gerais. A variabilidade do capital social, representado pelas cotas partes. A limitação do número de cotas partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios, proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais. Então, a limitação do número de cotas, ela vai ser de acordo com a função social que a cooperativa também vai exercer. É aquilo que o professor falou. A cooperativa, ela visa um bem-estar também. Apesar de visar um bem-estar econômico maior para as pessoas, porque às vezes a gente fica aqui falando, cooperativas, aí a gente cita leite, agricultura, pecuária. Aí as pessoas têm aquela visão que cooperativa é para quem está no meio do mato, né? Tira isso da cabeça. Cooperativas é para todos nós. Os conceitos que vocês estão vendo aqui, tanto cabe para vocês no cooperativismo quanto na vida normal. Vocês já viram um banco no meio do rio? Uma cooperativa de crédito no meio do rio? No meio do nada? Você pode ter uma cooperativa de crédito aí perto de você. Vai facilitar a vida de vocês. Mas para isso a cooperativa de crédito deve ter no mínimo 20 pessoas. Você pode ter uma cooperativa de trabalho aí próximo de você. Uma cooperativa de trabalho precisa de quanto? 7 pessoas. A gente às vezes cita cooperativa de leite porque nós sabemos que estamos falando com a zona rural. A gente fala em cooperativa de serviço porque nós sabemos que estamos falando com a zona rural. Mas a cooperativa pode ser de consumo, pode ser uma cooperativa especial, inclusive essa nem existe no estado de Rondônia. Nós temos 13 ramos e vamos ver isso daqui a pouco. Temos a insensibilidade das cotas partes do capital a terceiros estranhos à sociedade. Esse in significa não, que é a não cessão, a não cessibilidade das cotas, quer dizer, as cotas das cooperativas não vão para terceiros. A singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade. O quórum de funcionamento e deliberação da Assembleia Geral, baseado no número de associados e não do capital. Retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Indivisibilidade dos fundos de reserva e assistência técnica educacional e social. Aqui são aqueles 2 fundos que eu falei para vocês que não são divisíveis, que não vão para divisão no final do ano. In significa não, não divisível. Indivisibilidade dos fundos, o fundo de reserva e o fundo de assistência técnica educacional e social. A neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social. A prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. Prestação de assistência aqui é aquilo que o professor falou. De repente, a cooperativa é uma cooperativa de leite. E o leite precisa de quê direto? De remédio. O leite não, o gado, de remédio, de veterinário. Então, a cooperativa pode montar uma veterinária onde ela está e ela entregar para o produtor a um custo bem menor, porque vai comprar em grande quantidade e todos vão ter uma melhor forma de pagamento também dentro da cooperativa. Eu tenho certeza que essas coisas já existem perto de vocês. Se vocês nunca foram a uma cooperativa, se dirijam até lá, gente. Vamos conhecer, vamos saber como é. E geralmente essas pessoas, elas são bem receptivas. Elas querem outras pessoas com elas, certo?
A área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestações de serviço. A principal característica que diferencia as sociedades cooperativas das demais sociedades é que a cooperativa é uma sociedade de... Gente, se eu colocar na prova que é uma sociedade que não seja de pessoas e vocês colocarem, olha quantas vezes eu já disse isso, que é uma sociedade de pessoas. Cooperativa, sociedade de pessoas. A cooperativa tem no ser humano o elemento principal de sua sociedade. O ingresso, a permanência e a demissão são atos pessoais do sócio, isto é, ato personalíssimo de própria vontade de cooperar livremente com seus pares para o desenvolvimento da sociedade cooperativa. As sociedades cooperativas não estão sujeitas à falência, mas sim a um processo de liquidação. Se eu pôr na prova assim, a cooperativa está sujeita à falência, está correto? Não, não está. Porque a cooperativa está sujeita a... Vamos, pessoal, vamos falar. Eu dei um espaço aí, era para vocês preencherem a lacuna. Está sujeita à liquidação. Parabéns, viu? Eu gostei daqueles que responderam. E assim, eu tenho que perguntar, vocês respondem, a gente está aqui para isso. E eu quero ver daqui a pouco, professor, está escrevendo muito ali. É sinal que vocês estão bombando hoje na nossa aula. Bombando para bem, viu, gente? Porque vocês são 10. Então, vamos lá. Isto é, o processo de encerramento de uma sociedade cooperativa passa obrigatoriamente pela Assembleia Geral, na qual ocorre a nomeação de um liquidante que fará o levantamento de todos os créditos e débitos da sociedade. Depois será feita a extinção da sociedade cooperativa com a baixa definitivamente perante os órgãos legais. O objeto e a classificação das sociedades cooperativas encontram um amparo no artigo 5º da Lei Cooperativista, a saber, mais um artigo da lei. As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão cooperativa em sua denominação. É vedado às cooperativas o uso da expressão banco. Então, nós, de acordo com esta lei que nós estamos estudando hoje, que é a 5.174 de 71, toda cooperativa tem que vir escrito cooperativa. Ai, professora, é isso mesmo. Cooperativa de leite, cooperativa de consumo, cooperativa de crédito, cooperativa agropecuária. Você pode até criar mais alguma coisa à frente, mas ela vem escrito cooperativa. E outra, vocês nunca viram uma cooperativa que seja um banco escrito banco de cooperativa, porque não vem nas cooperativas de crédito, que nós chamamos cooperativas de crédito, é onde movimenta o dinheiro, é onde tem a relação como se fosse um banco. Lá vem cooperativa de crédito, não está escrita a nomenclatura banco, ok? Pessoal, importante lembrar que isso passa muito despercebido pela gente. Existem cooperativas de taxistas, cooperativas de mototaxistas. Se caso não existir, pessoal, fica a dica aí para vocês montarem na cidade de vocês. As pessoas associadas, elas têm mais direitos, elas podem buscar assessoria de maior qualidade, elas vão ter acesso a financiamento, elas podem negociar um convênio para manutenção das motocicletas ou dos automóveis. Então, e vocês vão ver que sempre no nome vai ter alguma referência ao cooperativismo. Agora nós vamos ver aqui, conforme os artigos 6º, 8º e 10º da Lei das Cooperativas, as sociedades cooperativas podem ser
singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou ainda aquelas sem fins lucrativos, sendo que estas se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados. Então, as cooperativas podem ser singulares, podem ser centrais ou federações de cooperativas, e estas serão constituídas de no mínimo 3 singulares, podendo excepcionalmente admitir associados individuais, nos termos da lei, objetivando organizar em comum e em maior escala os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. Além de singulares, centrais ou federações, há as confederações de cooperativas, as constituídas pelo menos de 3 federações de cooperativas ou cooperativas centrais da mesma ou de diferentes modalidades. Tem por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais de federações. A estrutura do sistema cooperativo permite vários modelos e tamanhos de sociedade cooperativa e de diferentes ramos de atividade. As sociedades cooperativas no país poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade lícita de acordo com as atividades econômicas de interesse dos sócios. No Brasil, conforme vocês já viram, existem 13 ramos de atuação das cooperativas. E em razão da medida provisória, número 2168, de 24 de agosto de 2001, as cooperativas podem participar de sociedades não cooperativas para o melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar. Aqui nós temos uma medida provisória que é de 2001. Mas para vocês terem uma noção de como a cada ano temos inovações, não só na área da cooperativa, na área das legislações em geral, nós temos inovações. Essa semana, a semana passada, semana passada e essa semana tivemos publicações que aqui na capital foi aprovado um projeto de lei. Um projeto de lei, gente, é um projeto que vai virar lei. Ainda não é lei, precisa ser sancionado, nesse caso aqui, pelo prefeito. Então, nós tivemos aqui um projeto de lei que precisa ainda ser sancionado pelo Poder Executivo, que irá virar uma lei que trata de cooperativismo. Isso aí mesmo, incentivo e estímulo ao cooperativismo. Ele traz normas, traz diretrizes de como deve se dar esse incentivo aqui na capital. Viu? Eu afirmei para vocês no nosso primeiro dia de aula, estamos em crise, mas o cooperativismo é uma área que continua crescendo. Inclusive, esse projeto de lei, se eu não me falho a memória, ele era de 2012 ou 2014 e ele agora está se tornando lei. Então é algo que está incentivando para que a gente não desista, porque o cooperativismo está em alta. Agora vamos começar falando um pouquinho das cooperativas de trabalho e a sua legislação. Estamos na Lei Federal 12.690 de 2012, onde a Lei Federal 8.949 de 1994 estabeleceu a inexistência do vínculo de emprego entre a cooperativa, o associado e o tomador de serviço, conquista essa que possibilitou a formação de cooperativas de trabalho para a prestação de serviços a terceiros das mais variadas atividades. Aqui, quando nós estamos falando em cooperativas de trabalho, não é aquela cooperativa onde eu vou cobrar direitos trabalhistas de quem está dentro da cooperativa. Se eu sou cooperado, a gente já viu que eu sou ao mesmo tempo consumidor e proprietário, associado. Então, não há direitos trabalhistas. Haverá se for uma grande cooperativa que contratará pessoas para estar trabalhando, certo? Vamos lá.
As contratações dessas cooperativas, quando prestadoras de serviço do poder público, federal, estadual ou municipal, ocorrem mediante processo licitatório, com base na legislação vigente. Ah, eu tenho uma cooperativa de táxi e vejo que o município, vamos pegar aí, vejo que Espigão do Oeste, um abraço aos alunos de Espigão, Espigão do Oeste não tem uma frota de veículos. E de repente nós temos uma cooperativa de táxi e nós vamos oferecer o nosso serviço a essa prefeitura. Terá que passar por um processo licitatório, uma licitação, ok? A Lei Federal 12.690, 19 de julho de 2012, trouxe profundas modificações no processo de organização e funcionamento das cooperativas de trabalho, inclusive estabelecendo um novo conceito. Considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação em Assembleia Geral das regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos nos termos desta lei. Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos nos termos da lei. A legislação estabeleceu que a cooperativa de trabalho pode ser constituída sob a ótica de 2 segmentos. Estamos falando aqui apenas da cooperativa de trabalho. Então, para a cooperativa de trabalho, ela pode ser constituída sob 2 segmentos. 2 formas, gente. Segmentos de produção ou segmentos de serviço. Vamos prestar um serviço ou vamos prestar produtos. Quando constituída por sócios que contribuem com o trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém a qualquer título meios de produção. E quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. Importante inovação é a possibilidade de criação da cooperativa de trabalho com o número de 7 associados, sem ferir o que está estabelecido na Lei 5.764 de 71. Então, nós temos aqui um artigo que apresenta que a cooperativa de trabalho é diferenciada. Ela exige um mínimo de 7 pessoas, 7 cooperados. As outras, a exigência do mínimo é de 20 pessoas, certo? Com isso, nós vamos agora, e eu quero muito, porque eu vou acompanhar aqui junto com o professor as atividades de sala. E hoje o nosso tempo vai ser um pouco mais reduzido, tendo em vista que daqui a pouco nós teremos uma avaliação de recuperação. Então, eu, agora como coordenadora, quero parabenizar a todos que não necessitaram fazer a recuperação de hoje. Parabéns para aqueles que não precisam fazer a recuperação e para aquele que vai fazer, força, façam a prova bem calmo logo em seguida, não agora, gente. Agora nós vamos fazer a atividade de sala. Algo bem simples, já já aguardo vocês aqui. Boa atividade! Olá, alunos! Estamos aqui agora para fazer a correção da atividade de sala. Gostaria da participação dos senhores aqui. Estou aqui no chat, já vieram algumas respostas. E qualquer dúvida ou qualquer tentativa de participação aí, a gente está aqui. Já tem algumas e eu gostaria de ver ainda mais. É isso aí, pessoal. Vamos corrigir as atividades. Mas antes de corrigir, enquanto vocês postem aqui pra gente, eu gostaria de lembrar de algo muito importante.
Anotem aí. Lembrando da atividade de percurso. Percurso extra classe. Atividade de casa, aquela que a professora desenhava a casinha, soltando na chaminé assim uma fumacinha. Isso. Nós temos uma atividade de casa para fazer, que é para vocês escreverem um pouquinho sobre Estatuto Social. Estatuto Social nós estaremos vendo a semana que vem. Mas vocês já podem estar dando uma olhada na aula 6 do caderno da disciplina que vocês têm para a realização dessa atividade. O que é para ser feito nessa atividade? Essa atividade vocês vão conceituar o que é Estatuto Social e vão dizer quais são os requisitos obrigatórios de um Estatuto Social. Isso aí, bem simples, né? E eu espero que todos façam. Porque só assim vocês vão melhorar o conhecimento, estarão cada vez melhores nas aulas, poderão estar participando mais com a gente, certo? Então, não esqueçam da atividade de percurso que está no AVA, ok? Ah, professora, surgiu uma dúvida na hora de fazer. Para aqueles que não têm acesso à internet, chega aí ao professor presencial, diga qual é a sua dúvida, ele encaminha para a gente. Para aquele que tem acesso à internet, vai lá no AVA, tem o fórum de notícias, o fórum de dúvidas lá, postem a sua dúvida lá, ok? Vamos então à primeira questão. Assinale com a letra C, se a afirmativa apresentada for certa, e com a letra E, se for errada. Para as sociedades cooperativas, não é obrigatório o uso da expressão cooperativa na sua Constituição. Então, essa está certa ou errada, pessoal? Isso aí, esta está errada. Por quê, professora? Porque aqui diz que não é obrigatório o uso da palavra cooperativa na sua Constituição. E nós vimos que é necessário, é obrigatório. Então, a letra A está errado. E a letra B? Na letra B, temos a seguinte pergunta. Deixa eu só apagar aqui, porque eu usei todo o espaço. Na letra B, nós temos: as sociedades cooperativas não estão sujeitas à falência, mas sim a um processo de liquidação. Essa está? Isso aí, correta. Isso mesmo, falamos bastante sobre isso. O contrato firmado pelos sócios de uma cooperativa é em forma de estatuto social. Lembra que tinha uma frase isolada só escrito isso? Certinho, inclusive é o assunto da atividade de percurso, ó, certa a letra B e certa a letra C e errada a letra A. Vamos então à letra D? Os sócios das sociedades cooperativas assumem obrigações, deveres e responsabilidades. Esta está correta. E a letra E: são consideradas singulares as cooperativas constituídas pelo mínimo de 20 pessoas físicas. Está? Isso mesmo, correto. Essa aqui, a letra E, está correta. As duas estão corretas. E a letra F: a sociedade cooperativa nasce da vontade livre de pessoas. Certo? Isso aí, essa também está correta. E a letra G: entre os tipos de cooperativas presentes no Brasil estão as educacionais, de saúde e as de crédito. Está correto. Questão número 2. Corrija as alternativas abaixo. Letra A: a cooperativa de trabalho pode ser considerada de produção quando constituída por empregadores que contribuem explorando o trabalho dos cooperados. Está correto, pessoal? Não. É por isso, essa é uma frase errada, onde nós iremos consertá-la. Então, nós temos aqui, queremos saber sobre o segmento de produção. Lembra que eu falei que a cooperativa de trabalho são 2 segmentos?
E aqui eu só quero saber sobre o de produção, que é quando constituída por sócios que contribuem com o trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém a qualquer título os meios de produção. Então, não há exploração do trabalho, há uma contribuição com o trabalho, certo? Chamamos de cooperativa de produção aquela constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros. Conforme o artigo 4º, aqui já é o segundo segmento da cooperativa de trabalho, lembrando que são dois segmentos, o de produção e o de serviço. O de serviço quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. Na letra C, nas cooperativas de serviço estão necessariamente presentes os pressupostos da relação de emprego. Vimos, conforme o artigo 4º, que quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, não há, o sem significa não, aqui afirma que estão e aqui diz que não, que é sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. Além das cooperativas de trabalho, de produção e de serviços, temos as cooperativas de exploração do trabalho infantil. Lembra que eu disse que as cooperativas de trabalho possuem dois segmentos. Realmente, o de produção, realmente o de serviços, mas nada tem a ver com exploração infantil. Então, os dois segmentos são os de produção e os de serviço. Agora, vamos à letra E. A cooperativa de trabalho não pode garantir aos sócios o direito a retiradas. Falamos bastante sobre isso, que a cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir. Retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deles, não inferior ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas. As cooperativas de trabalho não garantem o repouso semanal remunerado dos seus associados. Olha lá, o artigo 7º, inciso 3, deve garantir. Olha, aqui existe um não e aqui diz que deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir, como repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E a G, o seguro de acidente de trabalho, não é um direito do associado. A cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos: seguro de acidente de trabalho. H, a cooperativa de trabalho pode garantir aos sócios o direito a retiradas inferiores ao piso da categoria. Já fizemos essa leitura e nós vimos que as retiradas não podem ser inferiores ao piso. Aqui afirma que pode, mas a legislação diz que não pode ser inferiores ao piso da categoria. Agora nós vamos assistir a uma externa que fala sobre todos os ramos do cooperativismo. É onde eu quero que cada um de vocês olhem com bastante cuidado e pensem: o cooperativismo não é para tirar ninguém de onde está ou para manter ninguém onde está. O cooperativismo é algo para melhorar o setor onde estamos vivendo, onde queremos viver economicamente. Vamos a ela? Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo.
um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo agropecuário. Cuidados especiais com aquilo que vem da terra, desde o preparo na hora de plantar e tratar dos animais, até a industrialização e venda dos produtos. Um dos mais tradicionais ramos do cooperativismo, as cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastores e de pesca. Cooperativismo de consumo. As cooperativas de consumo abastecem os seus cooperados fazendo compras em comum para uso doméstico, só que com preços menores, mantendo a qualidade dos produtos. O cooperado deixa de ser um mero comprador. Ao se associar, ele vira um dos donos do negócio, participando de todas as decisões da cooperativa e dos resultados. Cooperativismo de crédito. Uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com mais vantagens do que em um banco comum, com funcionamento regulado pelo Banco Central. O cooperativismo de crédito é um dos ramos mais fortes e surgiu como uma alternativa capaz de promover o desenvolvimento sustentável e contribuir com a geração de trabalho e renda nas comunidades em que está presente. Cooperativismo educacional. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para os seus filhos, administrando as escolas e contratando os professores. O objetivo é unir ensino de qualidade e preços melhores do que em uma escola comum. Cooperativismo especial. As cooperativas especiais abrem possibilidades no mercado de trabalho para grupos que costumam ter dificuldades para se inserirem, como pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Cooperativismo habitacional. As cooperativas habitacionais podem ser uma alternativa econômica para quem quer realizar o sonho da casa própria. Elas são associações de pessoas que se reúnem com o objetivo de comprar ou construir um imóvel. Cooperativismo de infraestrutura. Uma cooperativa de infraestrutura oferece serviços essenciais como energia e telefonia, de forma coletiva aos seus associados, com o objetivo de que eles possam desenvolver melhor suas atividades profissionais. Cooperativismo mineral. As cooperativas de mineração são muito importantes para o trabalho de pequenos mineradores, na extração, industrialização e comercialização de produtos minerais. Cooperativismo de produção. Unir pessoas com forças de trabalho diferentes na produção de um determinado tipo de bem, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto é a função de uma cooperativa de produção. Não existe um dono e seus empregados. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. Cooperativismo de saúde. As cooperativas de saúde são resultado da união de médicos e outros profissionais de saúde que buscam oferecer à população um atendimento de qualidade com melhor custo, sem pensar no lucro, mas no papel social da medicina. Cooperativismo de trabalho. Uma cooperativa trabalhista surge quando profissionais autônomos de um mesmo ramo se unem por melhores condições de trabalho e salários. A força de trabalho é o principal e muitas vezes o único capital dos cooperados, e eles não têm um vínculo de trabalho com a empresa. Cooperativismo de transporte. As cooperativas de transporte atuam na prestação de serviço de transporte de cargas e de passageiros. Ela tem um papel essencial na organização e profissionalização desses motoristas. Cooperativismo de turismo e lazer.
O objetivo das cooperativas de turismo e lazer é aproveitar o potencial natural do país de maneira sustentável. O ramo é composto por prestadores de serviços turísticos, de lazer, entretenimento, esportes, artísticos, eventos e de hotelaria. As cooperativas, mesmo elas atuando cada uma no seu ramo, como a gente viu, são 13 ramos, elas têm pontos em comum. Então a gente tem a questão das sobras, que diferente de outras empresas que não são cooperativas, ao final do exercício essas sobras voltam para os cooperados de acordo com o trabalho que ele teve com a cooperativa. A questão da autogestão, porque é autogestionário, então são os próprios cooperados, os donos da cooperativa que fazem a gestão. Uma gestão que é democrática, onde todos os cooperados eles têm voz dentro da cooperativa. O interesse que a cooperativa tem pela sociedade, o interesse pela comunidade, que é um dos princípios do cooperativismo. A cooperativa ela não tem fins lucrativos, mas ela também visa muito a parte social do cooperado, ou seja, o seu bem-estar do cooperado, na parte psicológica, física, e não só do cooperado, mas de seus familiares também. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Nós acabamos de ver os 13 ramos do cooperativismo. Você já observou em que ramo você gostaria de atuar? Vão para casa hoje pensando nisso. Já começaram a ver um pouquinho sobre a legislação, já viram como se deu essa história da legislação, viram os 13 ramos, o que cada um tem, quais são as peculiaridades, o que eles fazem. Vão para casa hoje pensando. E a semana que vem vocês tragam essa resposta para mim. Eu acho que daria certo se eu estivesse numa cooperativa D. Eu vou querer a resposta de vocês aqui no chat. Para aqueles que não têm acesso à internet, encaminha para o coordenador para ele encaminhar para mim essa resposta. Eu vou ficar feliz em estar vendo que vocês estavam prestando atenção naquilo que eu estava falando aqui na sala de aula. Bem, infelizmente nossa aula de hoje está se encerrando. Mas eu tenho que lembrar ainda, não esqueçam, a atividade de percurso já está à disposição. Essa se trata de estatuto social, onde você realizará um conceito do estatuto social e o do período dela, de 14/10 a 3/11, certo? Passo para o professor para as considerações finais. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Professor Emi, foi um prazer estar aqui contigo e até o nosso próximo encontro. E eu espero que no próximo encontro vocês venham com mais energia que hoje. Que nós possamos estar mais juntos. Que vocês estejam mais presentes na resolução das atividades. Certo? E até a próxima aula, no nosso terceiro encontro.